No dia de hoje, que marca o início do final de semana, o jogo de maior destaque é a semifinal da Supercopa da Itália entre a atual campeã Inter contra a Lazio. A Inter tem 7 títulos da Supercopa da Itália e a Juventus tem 9. Então, a Inter busca, obviamente, uma aproximação, aproveitando que a Juventus não está fazendo parte desse Final Four, né, das 4 equipes que foram para a Arábia Saudita disputar esse torneio. Além disso, essa sexta-feira, dia 19, traz de volta a minha amada segunda divisão da Alemanha. Que saudade que eu estava. Não vou criar tanta expectativa, porque a primeira rodada da primeira divisão da Alemanha, que aconteceu esse ano, né, depois do Interpause, da pausa de inverno, foi uma merda. Então eu vou no sapatinho, vou com a expectativa reduzida para essa primeira rodada também da segunda divisão. Na verdade, é o retorno, né, depois dessa pausa. Temos Karlsruhe e Osnabrück e Holstein Kiel e Braunschweig, 2 equipes favoritas. O maior destaque é o líder Holstein Kiel, que enfrenta o penúltimo colocado, Braunschweig. Além disso, temos um jogo da primeira divisão da Alemanha entre Mainz e União Berlim. União Berlim vem jogando um total de 0 futebol, impressionante como caiu o time do União Berlim. E temos também o Benfica, em perseguição ao líder Sporting, que enfrenta na Luz o Boa Vista. O Benfica que não vem fazendo boas partidas, vem tendo bons resultados, mas vem fazendo partidas bem irregulares. Vamos analisar esse jogo também. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento para essa sexta-feira, dia 19 de janeiro. Começamos o nosso planejamento com o pedido do seu like. Se você puder deixar o like no vídeo enquanto eu vou organizando as coisas por aqui, vai ser excelente. O YouTube vai entender que é um bom conteúdo e vai divulgar para novas pessoas. E já deixo o convite para você se tornar membro aqui do canal. É só você utilizar aí o botão Seja Membro ou abrir a descrição que você vai encontrar um link ali para ter acesso aos PDFs de apoio, aos vídeos de pós-planejamento, estudo de caso, enfim, ter todos os acessos de prioridade aqui para quem acompanha o BDM, principalmente receber o BDM com antecedência, que eu acho que é uma situação interessante para quem quer fazer o seu planejamento um pouco mais cedo. Tá bom? Começamos então com Karlsruhe e Osnabrück. Vou falar primeiro dessa segunda divisão da Alemanha porque os jogos acontecem mais cedo, né? Temos aqui o pior time da segunda divisão da Alemanha entrando em campo, o time do Osnabrück, que não conseguiu vencer nenhuma partida ainda como visitante. Na verdade, no geral, foram apenas uma vitória em 17 jogos. Com 38 gols sofridos, o Osnabrück, na frente do Kaiserslautern, tem a pior defesa da competição. E como visitante, sofreu 22 gols, assim como o Schalke, né? Então tem a pior defesa, junto com o Schalke, fora de casa na competição. O time do Karlsruhe é uma decepção esse ano, né? Por mais que seja favorito aqui 1,57, não vem fazendo um bom campeonato, está tendo uma reforma ali no seu estádio, né? É um time que está crescendo, é uma equipe que tem se mantido aqui na segunda divisão com frequência, isso vai colocando dinheiro nos cofres do clube, mas ainda assim é uma equipe que precisa melhorar um pouquinho, principalmente na parte defensiva. Perceba que o Karlsruhe, ao mesmo tempo que ele marca 30 gols, e 30 gols é mais do que quem? É mais do que o Paderborn, que está em sexto, é mais do que o Greuther Fürth, que está em quinto, é muito próximo do São Paulo, que é o segundo, é muito próximo do Hamburgo e do Holstein Kiel, que é o primeiro e o terceiro respectivamente. Mas, apesar de marcar 30 gols, a equipe também sofre 30, então é 8,80, é tomar lá da cá. Então, infelizmente, com esse nível defensivo, fica difícil confiar na equipe do Karlsruhe. Passando rapidamente pelo PDF de apoio, a gente consegue ver essa predominância vermelha para o lado do Osnabrück, e realmente é uma equipe com muita dificuldade, nenhuma vitória, não saiu na frente em nenhum jogo, sofreu gol em quase todas as partidas, uma média de gols sofridos absurda. O primeiro tempo do Karlsruhe é melhor, o segundo tempo também, o segundo tempo de destaque negativo para o Osnabrück com mais do que 15 gols sofridos, e para quem gosta, e a Bundesliga fornece muito isso, a segunda divisão, gols no final, né? Principalmente aqui a equipe do Osnabrück buscando quase 60% dos seus gols no finalzinho do jogo. O Karlsruhe também busca esse tipo de situação. Eu nunca vou indicar na segunda divisão da Alemanha trabalhar a favor do favorito, porque é sempre uma competição com muita surpresa, que oferece sempre uma igualdade muito grande, mesmo o Osnabrück estando numa situação difícil. Eu prefiro trabalhar o mercado de gols por aqui. Porém, não indico, não vejo valor nenhum em trabalhar a segunda divisão da Alemanha no pré-jogo, utilizando essas cotações esmagadas pré-jogo, por exemplo, 2,5 a 1,57. Eu te aconselho fortemente você trabalhar esse tipo de situação ao vivo. É uma das competições que eu mais tenho lucro no mercado de gols, mas eu só trabalho ao vivo, pegando situação extrema de recuperação de resultado,
passado, pegando situação extrema de gols bem no final, com cotações mais elevadas, porque a característica do futebol alemão, principalmente na segunda divisão, é não se entregar, é sempre para cima e os espaços vão sempre aparecendo. Para somar a essa informação, temos Holstein Kiel e Braunschweig, e aqui a gente tem uma situação interessante, né? Porque o Kiel é o líder da competição, como mandante tem 5 vitórias em 9 jogos e vai enfrentar um Braunschweig que nesse momento é o vice-lanterna e como visitante só teve uma vitória fora de casa, foram 7 derrotas e uma vitória, uma das piores defesas da competição também, e uma das equipes mais sem sal do campeonato, com todo respeito. Os principais jogadores de criatividade do Braunschweig da temporada passada foram contratados por outras equipes, né? Foram pinçados. E a equipe ficou muito xoxa de se ver jogar. Confio nesse favoritismo do Kiel? Não. Acredito que o Kiel é mais time dentro de casa? Sim. Mas na Bundesliga 2 a gente realmente não pode confiar tanto assim no favorito. Utilizando o PDF de apoio, de novo, temos uma equipe fora de casa horrorosa, né? Não sai na frente em nenhum jogo, sofreu gol em todas as partidas. De novo, uma equipe com uma média maior do que 2 gols por jogo, mas perceba que o Kiel também tem uma fragilidade defensiva, com uma média de 1,78 gols sofridos dentro de casa. O primeiro tempo do Kiel é superior. Olha que curioso, o Braunschweig não marcou nenhum mísero gol no primeiro tempo e sofreu 12, quase 90% de derrota. O segundo tempo não dá para dizer que o Kiel é superior, porque ele chega a quase 50% de derrota, justamente o número que tem aqui a equipe do Braunschweig, e o Kiel chega a incríveis 11 gols sofridos no segundo tempo. Não dá para confiar nesse favorito, principalmente para você que gosta de trabalhar a favor do favorito que já tá vencendo. Toma cuidado, tá? Curiosamente, o Kiel toma a maioria dos seus gols no finalzinho, quase 70% dos gols nos últimos minutos, e a equipe do Braunschweig acelera no segundo tempo. Dá pra gente ficar de olho nisso, tá bom? Também acho que é um possível jogo aqui para over 2,5. Acho que os dois jogos têm tendência de ambas marcam, mas principalmente esse aqui do Kiel, que sofre bastante. Então dá pra gente ficar de olho nessas duas situações. O over 2,5 ambas marcam no live. De preferência, jogos desempatados. Vou trazer bastante informação sobre a segunda divisão da Alemanha para vocês, porque é um campeonato que eu acompanho muito de perto e que tem me dado bastante resultado, tá bom? Saindo da segunda divisão da Alemanha, vamos para a Itália? Não, vamos para a Arábia Saudita, falar sobre a segunda semifinal da Supercopa da Itália entre Inter e Lazio. A Inter, com uma cotação de 1,62, é a atual campeã e, obviamente, é talvez o time que esteja jogando mais bola na Itália hoje. Então, acho justo essa cotação. Mas vai pegar uma Lazio que vem de 5 vitórias consecutivas, incluindo uma vitória no derby da capital contra a Roma, que culminou, que ajudou já na demissão do Mourinho. Mourinho caiu, não foi por conta da derrota da Lazio, mas ajudou. Depois da derrota para a Lazio, teve a derrota para o Milan e a situação ficou muito complicada. O Mourinho acabou caindo, né? Por conta do risco de ficar mais uma vez fora da Liga dos Campeões, a Roma acabou demitindo o Mourinho. Então, vitória contra o Lecce, vitória contra a Roma no derby, e era um derby importantíssimo porque fazia parte ali das quartas de final da Copa Itália. Venceu o Udinese fora, um jogo dificílimo, eu acompanhei, um jogo muito difícil. Venceu o Frosinone em casa e o Empoli fora de casa. A última derrota foi justamente para quem? Para a Inter. Então a gente sabe aqui que a Lazio é boa, tá no momento bom, é bom, mas vai pegar aqui o seu algoz da última derrota. Utilizando o PDF de apoio, lembrando que a Inter de Milão não joga na sua casa. Então ela é mandante, mas é só ali protocolar, tá? A gente pode utilizar os dados aqui da Série A, mas cuidado, tá bom? A Inter mostra a iniciativa, mas a Lazio também. Saiu na frente em 70% dos jogos. Cuidado, esse aqui é o primeiro fator que pode complicar a vida do favorito. As duas equipes falham um pouco em marcar, mas o ataque da Inter esse ano é muito forte. O Lautaro Martinez, o Thuram, tem sido muito bom. O Arnautovic está muito abaixo, mas o Lautaro sempre entrega, né? 25 gols marcados contra 12 da equipe da Lazio, 2,5 gols de média. A equipe não sofre gol em 60% dos jogos. Já a Lazio tem sofrido com muita frequência. São mais do que o dobro de gols sofridos em relação à Inter. O primeiro tempo das duas equipes é muito bom. Destaque defensivo para as duas. A Inter não perdeu, a Lazio perdeu pouquíssimo, 10% dos jogos apenas no primeiro tempo. E o número de gols sofridos também é baixíssimo. E o número de gols marcados é muito bom das duas, tá? Então, primeiro tempo de almanaque das duas. Porém, segundo tempo alguém tem que cair, e quem cai é a Lazio, com 50% de derrota, 10 gols sofridos e apenas 4 gols marcados. A Inter continua lá com um bom ataque, boa defesa, então a Inter de Milão, no critério de 90 minutos, é superior. Número de gols marcados de cabeça, não temos tanta discrepância, não temos tanto destaque assim. Uma curiosidade é a quantidade de gols marcados de fora da área pela Inter, mas a Lazio não tem sofrido tanto. E os momentos que vocês gostam, que são os momentos de gols sofridos e marcados
os minutos, a Inter acelera bastante nos minutos finais, mas também tem sofrido gols nos últimos minutos, tá? Metade do primeiro tempo costuma ser ali o calcanhar de Aquiles da Inter. Já a Lazio sofre bastante também no segundo tempo e só acelera aqui a partir dos 60. Então, pode ser um jogo de Copa decisivo, a gente pode ficar de olho sim nos últimos minutos. Se você é um trader por aqui, jogo de Copa, jogo único, jogo com liquidez, obviamente um jogo que chama uma atenção maior, então deve ter uma liquidez interessante. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, vamos aos dados, anota aí. A Lazio sofreu gol nas últimas 9 partidas consecutivas para a Inter, ok? Mais do que 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Ambas as equipes marcaram em 7 das últimas 8 partidas entre eles, e a Inter foi a primeira a marcar, marcou primeiro. Time da Inter de Milão, 7 das últimas 9 vezes. Então temos aqui já um possível cenário de uma Inter talvez saindo na frente, a Lazio obviamente sofrendo gol, uma possibilidade de ambas marcam, 2,5, isso é o que vem no histórico do confronto. Para você então que é um trader, o que a gente precisa para estar a favor do favorito? Que a Lazio, que tem uma iniciativa interessante, que tem um bom primeiro tempo, já vimos isso, não esteja num bom dia. Se a Lazio estiver num bom dia e estiver conseguindo contra-atacar bem o time da Inter, e uma notícia interessante que vai culminar também nessa análise, é o retorno do Ciro Immobile, principal jogador da Lazio, que estava lesionado. Vou até ver aqui quanto tempo ficou lesionado o Ciro Immobile. Ciro Immobile lesionou no final do ano passado, acho que a última partida que ele tinha jogado, deixa eu ver, a última partida do Ciro Immobile tinha sido no dia 22 de dezembro, no jogo contra o Empoli. E agora o retorno do Immobile no finalzinho do jogo contra o Lecce. Isso significa que o Immobile provavelmente vai viajar e deve enfrentar também a equipe da Inter. Não sei se já vem como titular, mas é um cara importante. A Lazio, quando joga um pouco mais recuada no contra-ataque, ela costuma ser uma equipe muito perigosa. Então, para você que vai trabalhar esse back Inter, ou você vem com essa intenção de trabalhar o favorito, cuidado, tá? A Lazio não é besta. O que a gente precisa aqui é de uma Lazio num mau dia, desatenta, sofrendo muito ataque, não recuperando segunda bola, não criando contra-ataque, para que a gente consiga trabalhar contra ela ou a favor da Inter. Qualquer coisa diferente disso, eu tô fora, tá? Se você é um punter por aqui, favoritismo da Inter, sim, hoje tem um ataque melhor, e se o Immobile não jogar, temos aí uma discrepância bem grande no ataque. E a parte ofensiva, obviamente, faz muita diferença, porque a Inter tem sofrido poucos gols. Mas, como é um jogo de Copa, para todo mundo ver, e eu acho bem difícil que seja aquele tipo de Supercopa que foi agora da Espanha, com muito espetáculo, tomar cuidado, porque a Lazio pode escolher também dar uma segurada, e essa cotação da Inter tem tendência de subir. Então eu prefiro, se for trabalhar a favor da Inter, que seja com uma cotação um pouquinho mais elevada. Beleza? Se a Lazio sair na frente do placar, dá para pensar nessa empate anula da Inter, ou numa dupla chance. Olha, eu tomaria cuidado, porque como é jogo de Copa, a Lazio pode se fechar e pode acabar complicando um pouco da vida da Inter por aqui. O melhor dos mundos, principalmente já falando de mercado de gols, seria a Inter na frente, que é um time que, na minha opinião, não tem muito cacuete para só se defender. Então, se fizer o primeiro gol, a Lazio vai vir para cima e o contra-ataque vai aparecer para a Inter acabar fechando o jogo. Então, para trabalhar mercado de gols aqui, eu só entraria com o jogo desempatado e com a Inter na frente. Para trabalhar a favor da Inter, no trade, só se a Lazio não tiver no mau dia, e no punching, sinceramente, eu acho até a odd agradável, mas não vale, na minha opinião, o risco pelo bom momento que vive a Lazio. Eu gosto muito, eu corroboro muito com essa questão do momento. O momento da Inter é bom, mas da Lazio também. Então a Lazio pode dificultar bastante a vida da Inter por aqui, talvez saindo na frente, porque tem iniciativa, tem um bom primeiro tempo, talvez segurando mais o jogo. E se existe a capacidade da Inter se prejudicar, essa cotação pode subir. Se você quiser trabalhar a favor do favorito, que seja com uma cotação um pouco mais valiosa. Às 17h15, o Benfica enfrenta o Boa Vista com uma cotação próxima de 1,20. Apesar da cotação baixa de ter um elenco bem melhor, o Benfica não vem praticando um bom futebol. Vem tendo resultado, mas não vem jogando tão bem. Então, vamos ter um pouco de cuidado, um pouco de cautela por aqui. Esse é o primeiro recado para vocês. O jogo contra o Rio Ave, o Benfica não jogou meio primeiro tempo, saiu atrás, teve que buscar. O jogo contra o Braga, o Benfica tomou gol, tomou apavor em alguns momentos. No final do jogo, conseguiu desembolar ali, principalmente com o Arthur Cabral. Então, vamos tomar um pouco de cuidado. Vem de várias vitórias o Benfica, 7 vitórias seguidas, mas às vezes o futebol que está sendo aplicado não é igual ao resultado, né? Vem vencendo. Obviamente o Benfica tem um elenco muito superior, mas vem tendo um pouco de dificuldade para se encontrar, tá? Vai enfrentar um adversário por aqui que está na 9ª colocação e como visitante tem 3 vitórias e 4 derrotas. Não é um campeonato muito bom do Boa Vista. A equipe vem sofrendo gol nos últimos 20 jogos consecutivos. Isso realmente é um problema.
né, a parte defensiva para a equipe. E vai enfrentar um Benfica que, na minha opinião, não pratica talvez o melhor futebol, mas tem um poderio ofensivo absurdo. Então, se o Boa Vista continuar tendo esse problema defensivo, vai acabar sofrendo sim. O Benfica tem mais iniciativa, mas a distância, né, de ser o primeiro a marcar, de sair na frente, não é tão grande. O Boa Vista saiu na frente de 50% dos jogos fora. O time do Boa Vista sofreu gol em todos os jogos, mas não falhou tanto em marcar. O número de gols marcados pelo Boa Vista passa de 1,5 gols por jogo, mas o número de gols sofridos também. Já o Benfica tem uma defesa mais sólida. O primeiro tempo do Benfica não é bom. Primeiro ponto importante, aliás, segundo, né? O primeiro importante é que o Boa Vista costuma sair na frente também. O segundo critério é que o primeiro tempo do Boa Vista não é tão pior do que o Benfica. O número de gols marcados pelo Boa Vista é maior. O número de vitórias é igual. O número de derrotas do Benfica é um pouco menor. Mas o número de gols sofridos não é tão distante assim. Então o primeiro tempo me parece um pouco mais parelho. Já o segundo tempo, o Benfica acelera, marca bem mais gols, o dobro, continua sofrendo poucos gols e aqui o time do Boa Vista chega a 50% de derrota, aumenta muito o número de gols sofridos e diminui o número de gols marcados e aí sim configura aqui uma superioridade grande do Benfica. Temos nos momentos dos gols sofridos, como o Benfica sofreu apenas 4 gols, essa porcentagem fica alta, mas a gente não pode levar tanto em consideração, porque há um gol apenas aqui do 0 aos 10, um dos 41 aos 50 e assim vai. Mas quem viu os últimos jogos agora contra o Braga e contra o Rio Ave, viu que o Benfica acelerou muito nos últimos minutos. Gol aqui aos 60, do Antônio Silva, 61. O Marcos Leonardo, que veio do Santos, agora contratado na sua estreia, marcou aos 80. E o João Mário marcou aos 91. Então o Benfica marca bastante nesses últimos minutos. Então a gente pode olhar esse tipo de situação. E o time do Boa Vista sofre bastante também nos últimos minutos. Curiosidade, o Boa Vista marca mais de 50% dos seus gols até os 30 minutos. Então para você que vem trabalhar a favor do Benfica, redobra a sua atenção. Eu venho para tentar buscar esse back favorito no primeiro tempo. Quanto mais superioridade do Benfica e mais dificuldade da defesa do Boa Vista, mais estabilidade. Estabilidade a gente pode trabalhar a favor do favorito, principalmente no Exchange. Vou deixar o link da Betfair aqui para você conseguir trabalhar dessa maneira, aproveitando a Exchange. Se você não entende nada sobre Exchange, sobre bolsas esportivas, tem um link do meu curso aqui embaixo para você acompanhar. Não esquece de aproveitar esse bônus novo da Betfair, que eu não sei quando acaba, que é disponível para você que está começando nas primeiras 5 semanas com reembolso, para caso você faça algumas cagadas, né? A gente sempre faz no início, não tem como. Se você é um punter por aqui, é provável que o Benfica vença esse jogo? É provável, mas essa cotação não vale a pena para você, é uma cotação muito baixa, tá? Os últimos jogos entre eles, anota aí. O Boa Vista sofreu gol nos últimos 7 jogos contra o Benfica. O mais de 2,5 aconteceu em 5 das últimas 6. Ambas as equipes marcaram em 5 das últimas 6, então o Benfica também sofre gol com frequência para o Boa Vista. O Benfica saiu na frente em 7 dos últimos 7 e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7. E temos bom índice de cartão aqui, tá? Nos últimos 5 jogos consecutivos, mais do que 4,5 cartões. Os últimos jogos entre eles, o Boa Vista venceu o último por 3-2, o Benfica venceu o penúltimo por 3-1, o antepenúltimo por 3-0, um empate 2-2 e um empate com uma classificação do Benfica aqui por 1-1. Então, perceba que a frequência de vezes que o Boa Vista marca contra o Benfica é alta. Não temos aqui uma vitória do Benfica com frequência por mais do que 1 ou 2 gols de diferença. Então toma cuidado para buscar esses handicaps asiáticos. Eu te aconselho, pelo que eu tô vendo do Benfica, pensar numa vitória do Benfica talvez no segundo tempo, ou pensar se o Boa Vista sair na frente numa virada do Benfica. Se quiser trabalhar um handicap asiático, do Benfica vencendo por mais um gol de diferença, eu iria no máximo no menos 1,25, que é um pouco mais tranquilo. Por exemplo, a última partida que o Benfica fez agora contra o Rio Ave, ele não jogou nada. O primeiro tempo foi horroroso, mas ele ainda assim venceu por 2 ou 3 gols de diferença. Eu ficaria ali em 2 gols de diferença, se eu fosse para te indicar alguma coisa. Não duvido de ambas marcam por aqui, cotação alta. O Benfica tem oferecido oportunidade para o adversário e gosto também nesse 2,5, desde que o Benfica esteja na frente e com uma cotação bem mais elevada. Para a gente finalizar os nossos jogos extras, provável vitória do favorito, vale a pena ficar de olho no Japão, 8h30 da manhã, se você tiver oportunidade na Copa da Ásia contra o Iraque. O primeiro jogo do Japão que eu vi contra o Vietnã não foi tão bom, ele demorou a acelerar, ele saiu na frente, mas tomou a virada, enfim, mas vale a pena ficar de olho. Tá bom? O Senegal pega Camarões, é um adversário bem complexo aqui, por isso que eu coloquei como um favorito que pode se complicar, assim como o Inter e Lazio, né? A Inter é favorita, mas é uma Supercopa, a Lazio vem num momento muito bom. Prováveis jogos para gols aqui, a segunda divisão da Alemanha, tem um jogo para correção de preço entre Mais e União Berlim. Eu não citei tanto esse jogo com mais afinco, porque as duas equipes vêm num momento muito ruim. Os últimos jogos entre eles têm sido jogo para gol, mas sinceramente, com o futebol aplicado pelo União Berlim,
eu venho sem muita expectativa, né? Mais pro live. E os extras dos extras, Cabo Verde e Moçambique. Moçambique complicou a vida do Egito. O Vietnã, que quase complicou a vida do Japão, pega a Indonésia. Hong Kong pega o Irã, isso aqui é a Copa da Ásia, assim como o jogo do Vietnã. O Lyon, na Copa da França, entra em campo com uma cotação bem baixinha, faz tempo que eu não vejo o jogo do Lyon. Alavés e Cádiz, na La Liga. Alavés favorito, vem de uma derrota para o Bilbao e uma vitória contra o Sevilha. Surpreendente a vitória do Alavés contra o Sevilha. E para finalizar, Guiné e Gâmbia. A Guiné, teoricamente, é favorita, mas ainda assim, uma cotação um pouco mais alta por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você no sábado. Juízo, viu? Principalmente nessas Copas. E Copa das Nações Africanas, Copa da Ásia. Cuidado com a gestão que você utiliza por aqui, porque os times não têm correspondido absolutamente nada das expectativas que a gente cria em relação a eles. Um abraço.